Sua casa, o templo da casa de Deus. Isso aqui, ó. Quando você fala um palavrão, você deixou a casa espiritual. Quando você mente, você deu uma saída da sua casa espiritual. Quando você engana, você deu uma saída da sua casa espiritual, esse templo. Porque quando você entende que você é templo, você não vai fazer essas coisas. Somos falhos sim, mas tem coisas que dá para se evitar. E Samuel, irmãos, ele está dentro da casa. Por quê? Dentro da casa, você está aí na sua casa. Aqui está chovendo, mas eu não estou me molhando. Por quê? Eu estou guardado dentro da casa. Você está aí dentro da tua casa, está chovendo, mas você não está se molhando. Mas você está aí protegido dentro da casa. Ele está dentro da casa. E dentro da casa, alguém preparou a providência para ele. Alguém foi lá e preparou a providência para ele dentro da casa. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está dentro da casa e alguém aí, uma hora ou outra, você pediu para alguém pegar um copo d'água para você, você pediu para alguém fazer algo para você, e esse alguém fez, esse alguém pegou, esse alguém te serviu, e assim é Deus faz comigo e com você, irmãos. Nós estamos como Samuel, dentro da casa, e dentro da casa, Samuel foi servido ao ponto dele crescer na graça e no conhecimento. Assim é Deus, está fazendo comigo, está fazendo com você. Ele está servindo eu, Ele está servindo você, Ele a cada dia vai estar suprindo a minha e a tua necessidade, e a nossa confiança está em quem? Está em Deus. Então não saia da casa, permaneça da casa, que tem providência para você. Eu quero parar, mas para me encerrar, Samuel, enquanto está na casa, irmãos, Deus supria tudo. E quando falamos de casa, toda casa, antes dela se tornar casa, ela precisa de um alicerce, sim ou não? Porque o alicerce é que faz a casa ficar de pé. O alicerce é que dá estrutura para a casa. Você está protegido aí neste momento, você está guardado. Por quê? Algo embaixo deu estrutura para a sua casa. A estrutura da casa está onde? Não está em cima, está embaixo, está entendendo? Quanto mais você descer, mais estruturado Deus vai fazer com que você fique. Mas toda casa precisa de uma base. E qual é a tua base? Qual é a tua estrutura? Qual é a tua estrutura? Toda casa precisa de uma base, toda casa precisa de um alicerce. A ordem é: não saia da tua casa, não saia de dentro de casa. E nós estamos dentro de casa, protegido e guardado. Mas toda casa, ela precisa de uma base, ela precisa de um alicerce. Aí o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui, para me encerrar minha participação, como dizia o meu eterno amigo pastor Antônio, toda casa ela precisa de uma base. Qual é a sua base? A nossa base se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quer sua casa sólida? Deixa Cristo ser a base. Quer sua casa firme? Inabalável? Deixa Cristo ser a base. Tem muitas casas que não permanecem de pé. Tem muitas casas que balançam. Sabe por quê? Está firmada na areia. Está faltando palavra. Está faltando presença. Ei! A casa precisa de um alicerce, de uma base. E essa base se chama Cristo. Cristo é a rocha. Ei, construa o seu casamento, a sua casa, a sua família, o teu lar. Coloque nessa base, nessa rocha que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa base. Essa base não deixa você cair, essa base não deixa você prostrado. Essa base, ela sempre vai estar mantendo eu e você firme, eu e você de pé, vai estar sempre nos sustentando no nome do Senhor Jesus. Então, toda casa precisa de uma base, e a sua base se chama Jesus Cristo de Nazaré. Toda casa precisa de uma base. E depois da base, vem o que, irmãos? As paredes. Qual que é o tema? Não saia da casa. Toda casa precisa da base. Depois da base, vem as paredes. O que representa, ó, Jefferson? O que representa a parede? Proteção. Ei, a partir do momento que você entende que Cristo, Ele é a base, Ele é a rocha,
Ei, depois da base vem as paredes. A partir do momento que você coloca Cristo como base, a rocha, ei, as paredes, sabe o que é, irmãos? Em nome de Jesus, proteção. Nos protege, nos guarda. Você é protegido, você é protegida. Parede protege eu e você. Você é protegida por Deus, você é protegido por Deus. A sua casa tem a base, já que eu creio que é Jesus Cristo de Nazaré, e as paredes se chama a proteção, que chama também o nosso Pai, porque todas as coisas cabe uma só, é o nosso Cristo. Aí você pega a sua Bíblia, você vai lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso de número 22. Ei, ai daquele que tocar nos meus ungidos, e ai daqueles que maltratar os meus profetas, ai daquele que tocar nos meus ungidos, ai daquele que tocar nas minhas ungidas. Você é ungido de Deus, você é ungida de Deus, e ai daquele que toca em mim, toca em você. Sabe por quê? A parede está aqui para nos proteger, a parede está aqui para não deixar você se machucar, a parede está aqui nos guardando. Sabe por quê? Porque você é intocável. Aquele que toca em você, aquela que toca em você, aquele que fere você, aquela que fere você, está comprando briga com ele, com o nosso Deus, com o nosso Deus, com o nosso Deus. Ei, as paredes, irmãos, é a criação, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas toda casa tem base, tem parede, e depois das paredes vem o quê? O teto. Samuel está na casa, e dentro da casa Deus está fazendo ele crescer. Você está dentro da casa, e eu creio que você está orando sem o pastor pedir, que você está pegando a palavra sem o pastor pedir, que você está ouvindo os louvores, sai nos louvores sem o pastor pedir, porque eu não vou aceitar, irmãos. Já são 10 dias você dentro da tua casa, e chegar lá na igreja, pegar louvor repetido, pegar as pastinhas dos grupos para poder louvar. Eu não vou concordar, tem que ter um louvor novo aí, tem que ter algo novo aí. Posso ouvir um amém? Samuel está dentro da casa, Deus fazendo ele crescer, porque a base é Cristo, as paredes é Cristo. Só que depois da parede vem o que? Nandinho, meu filho, o teto. O que representa o teto na tua vida? O teto está onde? Está em cima. Deus é tremendo, irmãos. Eu fico viajando aqui na mesa. O teto é a presença. O teto é a presença de Deus. O teto ele te dá cobertura. Você está coberto pelo sangue de Cristo. O teto ele está dando cobertura. Ei, você já criou uma base, já colocou o papai no centro da tua vida. Depois você já entendeu que a parede se chama aí o nosso Senhor Jesus Cristo também. Então depois da parede vem o teto. E quando você está debaixo do teto, eu não vou pedir para você olhar para o seu teto agora não, senão você vai ficar que nem cara de uela. Ei, o teto ele te protege, ele te dá cobertura. E qual é a cobertura que eu estou falando que nós precisamos dela? Se chama presença de Deus. Tema da live: não saia da casa. Toda casa precisa de uma base. Quem é a base? Cristo. Cristo é a nossa rocha. Depois da base vem as paredes, proteção. E depois das paredes, teto. Qual que é o teto? É a presença de Deus. Ai pastor, está doendo, não sei o que, está desprotegido. Ai pastor, não sei o que, não aguento, eu tenho fogo. Ei, você saiu da cobertura. Ei, a sombra não é para todos, irmãos. Não se iludam. A sombra não é para todos, porque não é todos que querem esta sombra. O teto representa a proteção. O teto nos guarda. Olha aqui, eu estou vendo a telha maravilhosa. Eu gosto de dormir com um barulhinho da chuva, irmãos. Eu durmo. Ei, o teto, sabe o que representa? A presença de Deus. O que está faltando em muitas pessoas, em muitos lares, sabe o que é? É a presença de Deus. Não adianta nós estarmos como Samuel dentro da casa de Deus, mas não conhecendo a voz de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, vamos descer na olaria, vamos confiar mais em Deus, vamos entregar mais a Deus e entender que nós precisamos ir para a igreja, voltar para casa, mas sair com a presença de Deus. Chegar na tua casa é com a presença de Deus, porque tem crente, irmãos, tem irmãs que chega na igreja, é um amor só, louva daqui, louva de lá, e joga a mão e vai para lá e vai para cá, mas quando chega em casa, joga a panela, joga isso, briga, faz isso, faz aquilo outro. Sabe por quê? Porque foi para a igreja, mas não levou a presença para casa. Saiu da igreja, leva a presença para casa. Teto representa a presença de Deus. Pastor, Salmo 91,
verso de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquela que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo. Eu falei o quê? Nós estamos dentro da nossa casa, mas às vezes saímos da nossa casa espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que entende que é templo. Quando você entende que é templo, você está debaixo do quem? Da cobertura de quem? Do nosso Pai. O teto representa o que? A presença de Deus. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você entender que você precisa de um teto, você vai entender que o teto vai dar descanso para você, vai dar paz para você, e você vai sentir a presença de Deus, porque o que está faltando em nós, irmãos, não é a presença do irmão, não é a presença da irmã. Eu estou sentindo falta de alguns irmãos, sim, eu estou e muito, mas o que nós precisamos realmente, irmãos, sentir falta cada dia, não deixar ela faltar no nosso meio, é a presença de Deus. Você está longe do templo, mas o céu continua aberto e atrai a atenção e a presença de Deus. Posso ouvir um amém? Aí eu falei da base, falei das paredes, falei do teto, falta duas coisinhas para me encerrar. Aí a casa está toda mobiliadinha, toda bonitinha. Que não, duas coisas que não pode faltar na casa. Quem pode me dizer aí? Deus está falando, irmãos. Primeira base, Cristo é a rocha. Nossa casa tem que estar firmada em Cristo. Segundo, as paredes. É a proteção do nosso Pai sobre as nossas vidas. 1 Crônicas 16, 22. Nós somos intocáveis. Terceiro, irmãos, o que eu falei aqui? O teto, que é a presença de Deus. E o quarto? Sabe o que não pode faltar na tua casa? Água. Evangelista Felipe, o que não pode faltar na tua casa, guerreiro? Água. O que não pode faltar na minha casa é água. O que não pode faltar na tua casa é água. Sabe o que água representa, irmãos? Fé. Na nossa casa não pode faltar água. Na nossa casa não pode faltar fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a maior prova das que se não veem.